E se você tá nesse vídeo, é porque você ouviu um chamado aí. Não foi à toa que você caiu aqui. Talvez essas palavras façam muito sentido para você. Então, vamos lá nessa jornada, porque o despertar, ele não é sobre descobrir uma coisa nova. É para descobrir o que realmente faz sentido para você no seu caminho e na sua vida. Bom, primeira coisa, o primeiro tópico que eu separei aqui é o incômodo com a rotina comum, que é quando você já não vê mais sentido no que você está fazendo, parece que você está sempre aqui no piloto automático, simplesmente sobrevivendo. E não é sobre sobreviver, é sobre viver. E aí você começa a se questionar, será que eu tô vivendo mesmo? Ou será que eu tô só existindo? Será que eu faço diferença aqui onde eu tô? Eu quero fazer mais. Quando eu era manicure, por muitos anos, chegou um ponto que eu não conseguia mais ficar naquela superficialidade. É claro que, né, é muito digno, qualquer trabalho que seja, mas eu, dentro da minha evolução, dentro do que eu já estava estudando, já estava buscando, porque eu já busco essa coisa mais a fundo sobre a física quântica. Então aqui a gente vai tratar sempre sobre assuntos que são cientificamente comprovados. Não vou trazer informação de achismo aqui não, tá? Então é sempre cientificamente comprovado, porque eu sempre quis entender o porquê das coisas na vida, né? Então, esse caminho de busca individual me trouxe aqui para ajudar o coletivo, porque eu sei que muitas pessoas estão passando por esse momento. E esse é o despertar da humanidade, literalmente, né? A Terra está se expandindo, a Terra está evoluindo. E quem não estiver indo com ela vai sofrer muito mais. Então, o que eu quero é trazer essa leveza, esse amor. Recebam aí o meu amor, o meu carinho por vocês. É normal sentir esse incômodo. É como se a sua alma estivesse chamando para algo maior, que vai além do ego, que vai além das dores, do medo. Não pode, não dá para ficar assim. Então, a gente começa a se questionar. E esse é o caminho, porque a gente está acostumado, nós fomos educados, programados, para não questionar nada. Para estar sempre ali, é assim, é assim. E aí você acaba se fechando para outras possibilidades. Então, isso é super normal, mas simplesmente questione-se nesse sentido. Será que isso faz sentido para mim? Porque essa aqui pode ser a minha verdade, mas não significa que seja a sua verdade. A sua verdade pode ser totalmente diferente da minha e tá tudo bem. Questione sempre. Vá em busca do que você realmente gosta, do que faz sentido para você. O que você tá vendo aí, né? Como que você gasta o seu tempo, por exemplo, quando você tá, né, às vezes com tempos ociosos aí, como é que você está gastando seu tempo? Em rede social, se comparando, vendo notícias ruins? O que você está alimentando a sua alma e a sua energia? O segundo ponto é a busca por silêncio e interioridade. Gente, isso é muito real. É uma necessidade, praticamente, de ficar em silêncio, meio que de se isolar. Foi mais ou menos o que eu fiz aqui nessa minha jornada, né? Já tem 3 meses que eu tô aqui na toca, como se diz, interiorizando, buscando entender a mim, o que eu posso fazer para ajudar também os outros, assim como eu estou conseguindo me ajudar, né? Então, meditação, silêncio, mantras, frequências, qual música, que tipo de música você está ouvindo, você está se conectando, você está fugindo, você está usando as músicas ou, de repente, sei lá, qualquer outra coisa para fugir da sua realidade, das suas dores. Esse não é o caminho. O caminho do despertar, ele pede esse olhar para dentro. Ele pede o silêncio, ele pede o acolhimento das suas emoções. Sem isso, você não tem como conhecer a si mesmo. É aquela história mesmo. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Porque nós somos todos um universo de infinitas possibilidades. Não tem ninguém igual a você no mundo. Dentre essas 8 bilhões de pessoas encarnadas na Terra, ninguém é igual a você. Se você está aqui, você já é um ser de luz. Isso eu tenho certeza. E o terceiro tópico aqui é a sensibilidade ampliada. Você fica muito mais sensível às energias. De repente, alguns lugares passam a não fazer sentido mais. Você já não se sente bem no meio da multidão. Alguns ambientes meio que te drenam, te sugam. E aí você precisa de um tempo. Aí é onde vem a solitude de novo, essa introspecção. Meio que até para você recuperar aquela energia. Começa a sentir isso, inclusive nas pessoas mais próximas. Família, as coisas param de fazer tanto sentido superficial mesmo, porque você tá tão ali internamente com você mesmo, essa sensibilidade se amplia e algumas coisas, situações, conversas, pessoas, lugares começam a te incomodar mais.
Então aí mais ainda olhar para dentro, fazer esse trabalho interno de se conhecer. Porque o quarto tópico aqui é os sinais no corpo. O seu corpo, ele dá sinais o tempo todo. Na verdade, nossa energia, ela é de fora para dentro. Eu tô aqui recebendo, por exemplo, a energia do Sol, que o Sol agora está diferente. Nós estamos recebendo energia diferente, tanto da Terra quanto do céu. Então, receba essa energia com amor, se abra para receber. Algumas verdades vão precisar vir à tona e o seu corpo vai sentir. Talvez você vai sentir mais cansaço, vai ter dia que você vai querer dormir mais, vai ter dia que você não vai conseguir dormir. Isso tem acontecido aqui comigo, me contem aqui também se está acontecendo com vocês aí ultimamente, o sono meio desregulado, cada dia tá de um jeito, um dia acorda super, descansei, e no outro dia você fala que parece que eu trabalhei a noite inteira. Então isso é normal para o momento que a gente está passando também, de transição planetária, de despertar espiritual coletivo. Então cuida da sua energia, porque tudo ao seu redor vai começar a fluir muito melhor, vai começar a melhorar. Não resista a essa mudança, porque isso só vai te causar mais problemas ainda, inclusive e principalmente no seu físico. Você vai sentir um cansaço, um estresse, de repente uma amplificação mesmo, até da raiva, do medo. Então, não resista à luz que estamos recebendo nesse momento, para que você possa despertar e ampliar sua consciência. E o quinto tópico é o chamado para servir. Sabe quando você acha que você está fazendo pouco e você quer fazer mais pelas pessoas, pela humanidade, porque você está vendo o quanto as pessoas estão precisando de apoio, de ajuda, até mesmo um ouvido amigo. Ajuda, a caridade, ela não é só dinheiro, gente. Ela não é só ir lá e dar uma tonelada de comida para uma instituição de caridade. Não, é o tempo todo. Né? O despertar, ele traz para você estar na quinta dimensão, que é o caminho que a gente está indo, você precisa do amor, da compaixão, do perdão e do respeito. Mas como disse Jesus, ama ao próximo como a ti mesmo. Como é que você está se amando? É condicionalmente? Como que você vai amar o outro incondicionalmente se você coloca condições para amar a si mesmo? Não tem como, né? Então observe como que você está com relação a você mesmo. Como que está a relação de você consigo mesmo? Você está se respeitando? Você está se amando? Você tem compaixão por você mesmo? Você fica se criticando o tempo todo? E entra nessa energia. Então se observa. Não existe despertar sem auto-observação. Seja o observador. Esse corpo, ele é só um instrumento, ele é o carro. Então é como se você tivesse acelerado ali na vida, 200 por hora, e o painel tá em pane. Todos os botões ali ligados e você não tá prestando atenção. Uma hora vai dar ruim. Então você precisa o quê? Parar, olhar para aquilo, ver o que você pode mudar, o que você pode fazer nesse momento, o que está ao seu alcance nesse momento, porque muitas vezes a gente quer fazer mais do que está ao nosso alcance, e isso cansa também. O sexto tópico, a gente fala sobre as sincronicidades, né? Eu vivo isso assim já há anos, mesmo sem saber, sem entender direito. Eu sempre fui muito assim, né? Aquelas que eu vejo sinais, o tempo todo. O tempo todo eu vejo sinais. Então, tudo pra mim é um sinal. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha vida, que como muitas pessoas que me conhecem sabem, que se você tá chegando novo aqui, você vai descobrir agora um ponto, um fato da minha vida, que foi quando a minha casa pegou fogo, há 5 meses atrás apenas. Dia 7 agora faz 5 meses. Naquele momento, o que aconteceu para pegar fogo? Eu tinha colocado uma vela, como eu sempre fazia. Eu sempre tive o hábito de colocar vela, porque para mim é o elemento fogo, é o nosso elemento fogo, é o da ação, é o elemento que nos ajuda a agir. Então eu coloquei a vela, um copo d'água, representando o elemento água, que são as nossas emoções, nosso corpo, né? É 90% água. Eu coloquei o incenso, representando ali o elemento ar, e umas pedrinhas, né? Sempre tem as pedras aqui. Sempre tem. Então, coloquei tudo ali, fiz minha oração, abri caminho. Quando eu peguei o celular, terminei minha oração com o pé no chão, sem chinelo ali. Olhei no celular, 12:12. É uma sincronicidade. Pesquisa aí. O que quer dizer o 12:12? E beleza. Fui fazer minhas coisas, fui atender. Quando foi umas 3:30 da tarde, que eu entrei de novo em casa, foi coisa assim de 1 minuto. Acabou. E o que aconteceu? Eu mudei para aquela casa no dia 7 de setembro do ano passado, ou seja, vai fazer 1 ano, né? Exatos 7 meses depois, no dia 7 de abril, a minha casa pegou fogo. Então formou o quê? 777.
E ali eu falei, não tem como, porque naquele momento eu estava muito conectada com Jesus, com a semente da vida, com o meu propósito, mas ainda meio que sem saber o caminho certo, o que eu deveria fazer. Esse canal aqui, por exemplo, é algo que eu sempre quis fazer, mas aqueles bloqueios nossos, né? As buzinas ali fica travando a gente. Mas quando eu percebi que não é sobre mim, é sobre o que eu posso contribuir na vida do outro, aí eu fui realmente destravando isso. Mas isso foi um sinal, foi um sim, pra mim foi um sim. Porque o 777 é um número muito espiritual. E eu estava assistindo ali a série The Chosen pela segunda vez. E o tema da minha palestra de terça-feira, isso aconteceu numa segunda, o tema da minha palestra de terça era justamente sobre a fala de Jesus quando ele disse sobre o perdão. Né? Quando Pedro estava nervoso com Mateus lá e falou, não, mas ele errou comigo 7 vezes, eu tenho que perdoar 7 vezes. Jesus disse, não 7, 70 vezes 7. E ele disse a seguinte frase, o ser humano sofre muito mais quando ele se apega no seu próprio entendimento. E eu já tinha escrito aquela frase na minha agenda para usar isso como tema, para levar para o projeto que eu fazia palestra toda semana. Então, perceba, não se apegue no seu próprio entendimento. Seja o seu caminho, a sua verdade, a sua vida, siga isso, porque a sua verdade não é a mesma de ninguém, o seu caminho não é o mesmo de ninguém. Estamos todos aqui no mesmo planeta e que sejamos um pelos outros. Se ame, você é luz. É para isso que a gente está aqui, para se iluminar e automaticamente você ilumina por onde você passar. Bom, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, me conta como que tá essa jornada de despertar aí para você e vamos juntos pro próximo vídeo.